Este documentário conta a história de 4 gerações de uma família e uma visão econômica e industrial particular. A história de uma forma especial para entender o desenvolvimento na fronteira, aproveitando as oportunidades regionais, promovendo o crescimento da população local e liderando a inovação. Este documentário mostra como as mudanças no mercado mundial afetam a vida de todos nós, independentemente de limites ou distâncias. É uma história sobre a responsabilidade social das gerações passadas com as atuais. É também um documentário sobre a importância do patrimônio industrial na fronteira do Brasil e do Uruguai. Em 2017, a imprensa de Santana do Livramento do Rio Grande do Sul anunciou que o edifício do Lanifício Albornoz tinha sido vendido. Naquela época, estávamos preocupados em saber qual seria o destino desse edifício tão importante para a história e o patrimônio fronteiriço. Sabíamos que a família Rigg havia comprado, mas não sabíamos se o prédio continuaria em pé e se seriam cuidadosos com essa importância patrimonial. Foi nesse momento que decidimos entrevistar a família Albornoz e propor filmar este documentário. E encontramos outros patrimônios, heranças e histórias tão importantes quanto o edifício. O Lanifício faz parte de uma longa história familiar que tem como iniciador o catalão Pedro Albornoz, que construiu sua família aqui na fronteira do sul do Brasil, em Pontas de Ipamaruti, na fronteira com o Uruguai, perto de Três Vendas. E entre eles, o mais jovem de seus filhos, Tomás, teve a vida mais quijotesca. Da infância pobre, os primeiros empregos na juventude, os primeiros empreendedorismos empresariais, a produção agrícola e ovina especialmente, até chegar à estabilidade de um grande produtor. Os filhos de Tomás tinham em seu destino a tarefa de multiplicar o empreendedorismo, e entre eles se viu a importância da industrialização. Dilney Albornoz viu na indústria da lã o futuro da empresa e da região e tomou as decisões mais importantes para levá-lo à frente. Ele era o capitão dessa empresa que conheceu tempos de ouro e de crise no mercado. Os filhos de Dilney são a geração da responsabilidade social atual, a responsabilidade com a grandeza do passado, a responsabilidade com a sociedade da fronteira e a responsabilidade com as gerações futuras. Então, vocês vão querer saber da história do tempo da firma comercial do Tomás Albornoz, que é o nosso avô. Porque, já adianto, eu vejo essa interpretação em 3 fases. Eu interpreto essa história em 3 fases. Para mim, houve um grande tempo de 50 anos do avô Tomás, que foi um homem self-made man, como se diz, não é? Um homem que fez uma ascensão através do comércio. É um momento de meio século de expansão comercial, em que o vovô vem de funcionário de um armazém e depois intermediário em diversos planos. No tempo da Segunda Guerra Mundial já vai se encontrar um grande comerciante de gado e de lã. Quando chegamos após a guerra, nos anos 50, eu já acompanho o pai numa visitação de indústrias na Alemanha, onde ele vai buscar as primeiras máquinas, porque no ideal do Dilney Vargas Albornoz, ele teria que dar um passo além. O avô fez o caminho comercial, ele quer fazer a expansão industrial. E aí, então, em 1962 se cria o Lanifício, que, segundo meus irmãos, tenho certeza que todos nós interpretamos assim. Foi um belo projeto, que foi bastante bem sucedido em muitos anos, que deu emprego para muita gente por muito tempo, mas que chegava um pouco atrás, porque os alemães haviam inventado o fio sintético. Pelo mundo havia o fio sintético. Então a lã, como um negócio mundial, global, ia entrar logo em crise. Então o papai foi, ao mesmo tempo, o que teve a coragem de fazer a expansão industrial
mas que levou o todo, inclusive os resultados de grande parte do adquirido pelo Tomás Albornoz, à crise por causa do risco da indústria. Ele se vinculou ao negócio de comércio, né? Botou um pequeno comércio na fronteira aí, no campo, né? E, se não me engano, aos 17 anos, 16 anos, ele veio para a cidade, fez uma sociedade com outras pessoas e colocaram um armazém, né? De atacado, dessas coisas de campanha, de café, de bolacha, de açúcar, e aí isso aí foi o início do negócio que ele formou, que se formou um grande empreendimento, né? A empresa, vamos dizer, dele foi formada em 1908, que é o início da empresa do meu avô, é considerado 1908, quando ele abriu esse comércio aqui em Livramento, né? E aí foi crescendo, se transformou uma barraca de lãs e couros, né? E paralelamente, como se faz aqui na fronteira, ele primeiro arrendou um campo, uma área de campo, né? Então, paralelamente, ele foi se dedicando à parte rural, né? Que ele tinha essa origem no campo. E foi expandindo, né? Crescia o negócio do comercial na cidade, paralelamente a parte do campo ia crescendo. Então ele arrendou campos no Brasil, depois arrendou no Uruguai, né? E paulatinamente foi adquirindo áreas, né? No Uruguai aí a primeira área que ele adquiriu foi aí no Cruzeiro, que se chama Estância Cruzeiro hoje, que é nas Puntas do Arapei, né? Que a família até hoje tem terras ali. E no Brasil, no Quaraí, na Estância do Cerro, né? E um negócio que cresceu muito, né? Ele foi desenvolvendo, tanto no Brasil como no Uruguai, né? Eu diria assim que o patrimônio rural dele, quando ele faleceu, que foi na década de 1960, era do mesmo tamanho do negócio, a empresa rural brasileira e a empresa rural uruguaia, e muito importantes, né? Assim, nós vamos falar em coisa de 70 mil hectares, 80 mil hectares. Assim, uma empresa realmente naquele momento muito forte, né? E ele criava gado de corte e criava ovelhas, né? E paralelamente foi crescendo o comércio, esse aqui de Livramento, a barraca Albornoz, que se chamava, né? E que depois, já em sociedade com os filhos, ele colocou primeiro uma lavanderia de lãs, né? E depois, mais tarde, décadas mais tarde, acabou se transformando no Lanifício Albornoz, né? Quer dizer que tinha a parte do campo e a parte da cidade, né? La comercialización fue redituable. ¿A dónde se hizo? ¿Era regional, nacional del Brasil o fue mundial? ¿O abarcó países más allá de nuestro océano? Entonces, esas preguntas hacen a la importancia que pudo haber tenido el Lanificio Albornoz para nuestro medio. Los salarios de los trabajadores eran dignos. Los trabajadores se sentían conformes con el trato y la relación obrero-patrón. Bueno, esas preguntas, que habría que hacerlas desde el punto de vista de la historia, nos van a responder la magnitud de la virtud patrimonial del Lanificio Albornoz. Mas isso começa lá atrás, com um sujeito que se chamava Pedro Albornoz, não Tomás. Pedro Albornoz era catalão, de Barcelona, mas com esse nome eu aposto que ele era andaluz de origem. Eu me lembro de dizer que o senhor daquele retrato que estava acima da cadeira do escritório do nosso avô Tomás era o Pedro, um senhor catalão que faleceu quando o vovô tinha 4 anos de idade, ou seja, mesmo o nosso avô Malu conheceu, porque ele tinha voltado à Catalunha para saber de uma
potencial, possível herança que nunca ele viu nada, ninguém, nem aqui. Mas ele pegou uma doença no navio de volta e veio a falecer ao chegar no Uruguai. E esse senhor, antes de ir à Catalunha de volta, ele trabalhava num armazém nas pontas do Upamaroti. Vocês devem saber melhor do que eu. É aí pela fronteira, mas do lado uruguaio. O povo não gostava muito, mas ele era nascido do lado uruguaio. Ele já era do comércio, o bisavô. Né? Aí, uns anos depois, a vovó Margarida, essa bisavó, a mãe do vovô Tomás, ficou com 29 anos e 5 filhos, sozinha no meio do campo, no Uruguai. Então, na parte do campo, o meu pai seguiu trabalhando, na parte que ele tocou, né? Assim como os outros herdeiros, né? Meu pai, como eu digo, ele e a minha mãe, né? E na parte da sociedade, né? na cidade, do Lanifício propriamente dita, o meu tio Dilei, que tu já ouviu falar, que era um industrial convicto, uma pessoa muito empreendedora, né? E que gostava mais do negócio da cidade do que do campo, né? Se dedicou fortemente à parte do Lanifício, né? E foi desenvolvendo e foi crescendo. Os outros irmãos, né? Como a minha mãe, né? Foram se dedicando mais à parte rural, né? Então o meu tio Dinei, ele foi ficando com a maior parte da propriedade do Lanifício, né? E os outros acabaram ficando só com uma pequena parte mais assim, vamos dizer, sentimental, familiar do Lanifício. Eu comecei já na área rural, que foi talvez a origem assim do vovô, mas ele era comerciante na época, lãs e couros, e depois ele começou a investir em campo e terminou crescendo muito e fazendo uma área de campo fantástica, né? Depois do falecimento dele, o pai sempre se dedicou à indústria, o Tomás também, e aí não tinha quem atendesse a parte rural. Eu parei de estudar e voltei para atender a parte rural e me apaixonei por isso, porque realmente é muito lindo o trabalho no campo, né? E daí que eu comecei, nós fizemos também, além do que o pai recebeu, crescemos muito nisso. E esse patrimônio todo respaldou bastante o financiamento da operação industrial, porque é um bem de raiz, um bem que vale muito. Isso aí era uma garantia grande para os bancos, porque só a indústria tem muitos riscos, né? A partir da instalação da unidade Fabril em Livramento, que foi oficialmente inaugurada, já instalada, portanto, a parte da unidade de Tops de lã, que é a penteagem de lã, em 18 de dezembro de 1962. Isso significou... sim, significou, digamos, o que se considerava produto industrializado. Antes, já no fim dos anos 40, 49, 50, tinha sido inaugurada a lavagem de lãs. Só que a lavagem de lã é considerada uma etapa, considerada beneficiamento, ainda não um produto totalmente industrializado, é semi-industrializada a lavagem de lã. Com a fábrica de Tops se configurou já uma atividade mais complexa, que nós dizíamos e listávamos 17 operações diferentes para chegar do produto original lã bruta, lã suja, que o produtor rural vendia para nós, até o produto chamado Tops de lã, que era lã penteada, vendida em bobinas ou em um outro formato chamado bumps, que eram exportados fundamentalmente para os países da Europa, né? Aí o Lanifício, a partir de 60, portanto dos anos 60, se lançou totalmente na industrialização da lã. A localização em Livramento, ela se deu fundamentalmente pelas origens da família Albornoz, ou seja, o vínculo sentimental com a sua terra, digamos.
Se fosse imaginar que alguém com capital e fosse tomar uma decisão de onde instalar uma unidade industrial, poderia ter escolhido uma outra localização, ou um centro maior, em que pudesse ter algum tratamento mais favorecido. Aqui nós nos localizávamos longe dos centros consumidores. A vantagem que nós tínhamos que era que nós estávamos bem no centro de produção da fibra de lã. Então, o Lanifício se tornou, no decorrer dos anos, a maior unidade industrial, o Lanifício Albornoz, a maior unidade industrial e beneficiadora de lãs no Brasil. Assim como houveram no Uruguai e na Argentina grupos importantes, laneiros, que lideraram, digamos, o processo industrial, no Rio Grande do Sul, o Lanifício Albornoz foi, de certa forma, o líder, a maior unidade industrial, digamos. Bom, aqui era o centro da produção laneira no Brasil, até porque, embora tenha ovelhas no resto do Brasil, elas não são para a produção de lã, pelo clima. E aqui, pela situação geográfica, se tinha acesso aos avanços tecnológicos que na Argentina e no Uruguai estavam se produzindo. Então, essa região era o centro da produção de lã. Então, foi importantíssima a instalação dessa indústria aqui, porque possibilitou aos produtores de lã um nível muito melhor e de vender muito melhor o produto. Ele exportou quase sempre por Montevidéu. Eu tive lá na estação férrea e eles me disseram que o seu Tomás sempre exportou por lá. Eu não sabia disso. Aí fiquei sabendo, até porque a minha pesquisa não era primariamente sobre o Lanifício, mas sobre o Armor, né? Eu sabia que o Armor, até 68, usou sempre a estação férrea de Ribeira e exportava através de Montevidéu. Eles me disseram que o seu Tomás também, e depois de 68, também, que ele manteve esse modus operandi sempre pelo Uruguai, né, por Montevidéu, de exportar através de Montevidéu. O que era difícil é que no Brasil nós temos poucas indústrias que trabalham com lã, e trabalham com pouca lã, pelo clima do Brasil, né? Então se mistura muito outros produtos, a lã, assim, com mais lã, eram geralmente fora do Brasil. O impulso da industrialização da lã fez que, juntamente com o crescimento do lanifício, também crescessem novas empresas de produtores, de transportadores e que melhorasse a qualidade de vida dos funcionários, que em muitos casos tiveram sua primeira oportunidade de trabalho com o lanifício. O lanifício até hoje é lembrado na região como uma referência. O lanifício pagava bons salários dentro da região. Houve momentos que só o Banco do Brasil competia em salário com o lanifício. O lanifício foi pioneiro no pagamento do 13º salário. Não tinha em lei, o lanifício já pagava. Para quem trabalhasse em cargos de chefia, recebiam uma remuneração adicional anual, dependendo do resultado da empresa. Então o lanifício sempre teve um caráter social muito forte. Os empregados do lanifício tinham atendimento médico, tinha um ambulatório médico odontológico que prestava serviço para os empregados e familiares. Então o lanifício sempre foi uma empresa de vanguarda. O meu avô, o Tomás Albornoz, foi um homem de uma visão muito ampla e com, talvez até por ter sido muito pobre, com um sentido social muito grande em tudo que ele fez. Se vocês andarem aqui, vocês vão ver que tem Colégio Celina Vares Albornoz. Colégio Celina Vares Albornoz, ele comprou, fez e construiu, entregou para o Estado. Depois mudou de lugar, mudou o nome, mas hoje onde é a escola Carlos Vidal de Oliveira, ali foi o
casco de escola, que era Celina Gladys, e quando faleceu quando faleceu a minha avó, ele mudou o nome para Celina Vaz Albornoz. Celina Gladys é uma filha que ele tinha tido, que tinha morrido muito moço, quase bebê. Então ele sempre deu esse sentido social. Se for na Santa Casa, vai ver que tem vários blocos lá que foram dados ali não só por ele e por outras pessoas, lideranças empresariais da época. E o Lanifício fez parte de um contexto que incluía o Ármor também e que gerava muito emprego e renda na região. O Ármor foi outro patrimônio que nós perdemos, eu digo nós, Comunidade de Livramento e Ribeira, porque tanto o Lanifício quanto o Ármor empregavam brasileiros e uruguaios. O Lanifício aqui tinha, inclusive no primeiro plano, tinha muitos funcionários uruguaios. E o Ármor a mesma coisa. O Ármor começou com argentinos, vamos dizer, mas depois veio com brasileiros e uruguaios. Muita gente ali viveu ali, deu sua vida ali, e para a comunidade foi importantíssimo. Tanto é que, se for olhar o declínio da nossa fronteira econômico, vai ver que coincide com o fim do Ármor e vamos dizer, essa mudança no Lanifício, que o Lanifício não chegou a ter um fim ainda, vamos dizer, porque passou para a Cofitec, também teve sentido social, não era o valor do arrendamento que interessava, era manter a empresa e dar uma demonstração de gratidão para aqueles que tinham ajudado a fazer a empresa. Inclusive nós tínhamos refeitório, muita gente almoçava lá no refeitório. Então a nossa vida, a gente começava às 8, saía meio-dia, e depois às 1h30 já voltava, saía às 6h30, e eu já enganchava com a faculdade. E quase todos que trabalhavam no Lanifício, a gente estudava junto também, então era dia e noite, então a gente formou uma família. Era na época, um dos melhores empregos depois da Caixa Federal e do Banco do Brasil. E era uma empresa muito grande, nós na administração tínhamos mais de 100 funcionários, eu não me lembro agora exatamente o número que eram. E depois tinha os departamentos da fábrica, que trabalhava 24 horas por dia, né? A penteagem, a lavanderia de roupas, tinha a triagem, e tinha o setor de compras de lã, e tinha o laboratório. No laboratório eles processavam a lã, analisavam, extraíam a lanolina. Então era uma empresa muito grande. Y bueno, y eso ya era como una tarjeta de visita. ¿Trabajaste en el Lanifício? Bueno, una tarjeta de visita. Porque en los comercios inclusive vamos a hacer crédito, yo como uruguaya trabajando en Livramento, no era, prácticamente no me pedían garantía ninguna, ya me proporcionaban el crédito. Y bueno, yo empecé a trabajar en el departamento de expedición, que se dedicaba a la parte de la venta en sí. La venta no precisamente la venta, sino la preparación burocrática, los documentos, ¿no? La documentación toda, para que los camiones pudieran salir del Lanifício en tiempo y forma y dentro de la legislación de la época, ¿no? De diversas cooperativas, cooperativa en Quaraí, Uruguayana, Alegrete, San Gabriel, Pelotas tenía la lanera, que era del Lanifício. Con el pasar del tiempo, trabajaba el año todo, no solo en la zafra, porque el conocimiento y la oportunidad que la familia Albornoz me dio para mí, pude trabajar el año todo haciendo viajes casi que diariamente, con una carga de lana por mucho tiempo. Até na maneira de trabalhar, de tratar os empregados, que as coisas fossem bem para todo mundo, de ajudar com empréstimo para comprar em casa, uma visão de conjunto, de equipe, e essa visão se estendia para a cidade também. Ele sempre estava ajudando, sempre estava participando, principalmente da CIL, e eu convivi com meu sogro, minha sogra, o Rotary, né, que eles trabalhavam também muito pela cidade, pelo interesse, assim, pelo bem comum muito grande. De não se omitir, de eles sempre presentes, sempre participando, sempre ajudando a cidade, né? Porque até lá a CIL foi o primeiro prédio grande de Livramento. Então até nisso havia um interesse, foi o tio Dionei que construiu. Os tempos eram complicados para Alain.
Com a entrada da fibra sintética, o mercado foi reduzido e a lã de micronagem média e grosso perdeu o valor. As mudanças no valor do dólar tornaram as dívidas nessa moeda muito pesadas. E as pressões do capitalismo financeiro internacional, através de bancos e consórcios de empresas em cima da indústria nacional, exigiram que Dilney Albornoz tomasse as decisões mais fortes da sua vida empresarial. Eu vivi dois momentos que eu acho que são muito importantes. E que são importantes, inclusive, para o lanifício. O primeiro deles foi a questão dos petrodólares. Quando houve uma subida enorme do preço do petróleo e houve um excesso de dinheiro no mundo. Então, esse dinheiro era emprestado com muita facilidade. O lanifício foi fazendo dívidas. Tá? Depois é que veio, não só fazendo dívidas, o tio Dilney, até nessa coisa da CIL, eles dizem que ele foi um homem que arriscava, um homem que tinha esse... O seu Tomás, eu acho que era, e o meu sogro também, bem mais com os pés no chão. Ele comprou horrores de campo, que o seu Tomás não tinha feito, até pela época, tudo. E depois, quando vem a queda, quando vem a baixa do preço da lã no mundo, que foi um problema mundial, né? Então aí eles deviam horrores no mercado internacional também, em dólares. O mercado internacional atua da mesma forma em todo o mundo, com expansões e contrações. O mercado da lã não escapa a essa lógica de operação. É afetado pelas cotações das moedas e pelos bens naturais da matéria-prima. É afetada por causas naturais, às vezes por muitas chuvas e por vezes por secas. Às vezes invernos não tão frios e às vezes verões muito longos. Mas também é afetado pelos avanços tecnológicos. Há avanços que multiplicam a produção. Mas existem outros que vão contra a própria indústria. Esse foi o caso da entrada das fibras sintéticas no mercado de tecidos que afetaram especialmente a produção da América do Sul. O mundo ladeiro que eu enxergo, porque ao menos que eu vivi, que é o mundo, e nós aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, muito vinculados ao Uruguai e Argentina, ou seja, o sul do Brasil, Uruguai e Argentina era a lã da América do Sul, que era fundamentalmente, ela estava no meio da faixa de micronagem, digamos, as lãs mais grossas que normalmente eram produzidas na Nova Zelândia, se dirigiam muito mais à tapeçaria, digamos. As médias, que eram as da América do Sul, Uruguai, Argentina e Brasil, fundamentalmente se destinavam a malhas, para fazer tricô, digamos. E as lãs mais finas, cujo líder mundial é a Austrália, se destinavam aos tecidos, e tecidos mais leves. Esses ainda são os menos afetados pela fibra sintética. Hoje se encontra no mercado o chamado lã fria, wool cool, né? Que é produzida com essas lãs finas, ou muito finas, né? As médias e as grossas foram muito afetadas pelo sintético. Mas a maior dificuldade, vamos dizer, que eu encaro assim, não é a lã. A gente diz a lã, parece que é uma coisa só, né? Mas a lã, existem várias finuras de lã, né? A gente sabe, né? Tem animais que produzem lã mais fina, animais de lã mais grossa. Ele afetou fundamentalmente as lãs mais grossas, né? Que as lãs mais finas, elas ficaram com aquele nicho de mercado e são valorizadas até hoje. Se você for ver as cotações das lãs finas, merinas, né? Elas têm um valor muito alto no mercado, né? Mas a nossa dificuldade é que aqui na nossa região, os animais que se adaptam mais, né, são os que produzem lãs médias ou grossas, né? Lãs finas produz, mas
pelo nosso clima úmido, sabe? Tem muita dificuldade. Então, o que aconteceu? Dificultou, paralelamente ao próprio mercado, a produção de lã, né? Caiu a produção de lã, né? Porque os preços eram baixos. Até hoje, você tenta e você faz, você procura raça dentro do corredal, procura classificar pelas lãs mais finas, que tem maior valor, né? Mas é uma dificuldade, né? Então, aquele volume de lã, aquele mercado fantástico que você tinha de lã, você perdeu, né? Existe até hoje, mas são nichos, né? Não tem mais aquele volume. Então tem mais as lãs finas, que infelizmente o nosso clima aqui não é adaptado para essas raças de lã mais fina, não se adaptam perfeitamente ao nosso clima. A gente começou a sentir cada vez mais e o processo se instalou no mundo todo, não só atingindo o lanifício, mas atingiu todos os laneiros do mundo, que cada vez mais a fibra sintética foi se impondo no mundo, né? Isso tanto é verdade que, se for buscar os grupos laneiros dos anos 60, dos anos 70, no Brasil, no Uruguai e na Argentina, vai ver que o mesmo fenômeno aconteceu com todos, ou seja, houve uma redução substancial do número de unidades, a maior parte fechou, quebrou, teve que parar, porque a fibra sintética entrou numa concorrência direta, frontal, e foi derrubando, de certa forma, a lã. Hoje, a produção de lã no mundo é uma fração do que foi há muitos anos atrás. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar em 64, a unidade já estava instalada, terminei, digamos, indo fazer um estágio na França, no Instituto Technique Roubaisien, para poder, digamos, voltar, tentar colaborar, digamos, na construção da empresa. Naquele momento, a fibra de lã no mundo representava alguma coisa como 12%, eu arredondava para 15%, mas era de 12% a 15% do total de fibras consumidas pelo homem. Hoje, no ano 2017, nas estatísticas que a gente recebe, a lã representa menos de 1% do total consumido pela humanidade. E ela está muito restrita a algumas aplicações específicas, porque a lã tem um poder de feltro muito grande, a lã não propaga chama, então a aplicação para aviões, para algumas outras, o tecido de lã é recomendado, né? Se bem que hoje surgiram tratamentos para fibras sintéticas retardantes de chama, né? Para tentar imitar a fibra natural. E isso foi a causa dessa mudança radical a vida no mundo laneiro. O mundo laneiro, a gente pode considerar que veio abaixo, né? Portanto, quando a gente começa a pensar na empresa do Benefício Albornoz, nós somos a terceira geração, nós já recebemos a empresa com essa, chamemos, doença, entre aspas, do sintético, né? Ou seja, era muito difícil de sobreviver combatendo a inexorabilidade do avanço das fibras sintéticas que são produzidas a partir do petróleo e cujo custo de produção é muito menor do que o da lã. O da lã, vocês mesmos são da região, sabem como é difícil, quer dizer, ocupa uma área muito grande para poder ter os animais, etc., para poder colher uma vez por ano, né? Quer dizer, é um processo difícil. E no outro, a partir do petróleo, tu abres uma torneirinha e sai tantos milhões de quilos a mais. Então, realmente, isso foi a causa da mudança do mundo laneiro, né? Sim, a Cofitec veio a aparecer já no momento da crise. Acho que no final, anos 90. A empresa foi premida também por bancos que renovavam créditos e davam créditos novos, a partir do momento só queriam receber. Por isso aí se gerou uma crise de fora para dentro, que se somou à crise da indústria laneira, vamos dizer, se somou a essa outra que os bancos passaram a dar um tratamento muito duro ao lanifício. E a partir de que um endureceu, os outros passaram a seguir o exemplo e endurecendo também. Chegou um momento que o lanifício não tinha como atender os seus compromissos também com os empregados. E se chegou a uma solução de consenso. O lanifício fez inicialmente um comodato, depois um arrendamento quase simbólico, e se formou a Cofitec, que é formada por ex-empregados do lanifício.
Mas desde logo tem que esclarecer que todos os empregados do Anifício receberam todas as verbas trabalhistas a que tinham direito. Demoraram um tempo até que conseguisse vender bens, conseguisse se libertar do jugo que os bancos paulistas tinham feito e internacionais tinham feito sobre ele, que tinham amarrado o capital, que não permitiam que ele vendesse bens para pagar os empregados. No momento que ganhou a ação essa de ineficácia, que conseguiu liberar bens, começou a vender patrimônio para satisfazer os créditos trabalhistas. Todos os empregados que trabalhavam aqui no livramento receberam tudo. Não deve um centavo para ninguém hoje. Nós tivemos a crise mais forte, se agudizou em 81. Em 82, se cedeu o controle para os credores, para não parar a empresa. Isso também foi uma decisão para defender a cidade e a região. Porque nós podíamos muito bem, como os bandidos fazem, ter tirado um dinheiro para nós fora, né? E deixar a empresa quebrar e nós estávamos bem. Não, nós ficamos aqui, seguimos juntos. Eu segui caminhando nas ruas de Livramento com a mesma coisa, sem carro, a pé, tudo bem. Nós tínhamos a cabeça erguida toda a vida, não tivemos nunca que nos esconder de ninguém, né? Aí trabalhamos anos por causa de uma questão, essa da avaliação dos bens contra a dívida. Foi para a justiça é demorada. E o pai fez, muito tenaz, como sempre, né? Conseguiu vencer várias etapas judiciais. E aí os tais credores, que na época já eram maus administradores também, e estavam fazendo coisas a favor deles, não quiseram nos pagar a diferença que deu a nosso favor, né? Propuseram para ele entregar de volta. Como ele tinha muito amor, era uma criança que ele tinha criado, né? Ele recebeu de volta, claro. E nos convocou para virmos juntos. Na verdade, nós estávamos esperando mesmo, estávamos assim, não acreditávamos muito quando saímos de que íamos voltar algum dia, estávamos trabalhando em outras coisas. Mas no momento em que vimos que aquilo seria um retorno, já nós voltamos para cá com tudo. A nossa geração, eu e meus irmãos, nós fizemos todo o esforço para tentar preservar. Até hoje ainda existe um resquício de operação industrial através da cooperativa chamada Confitec. E estamos também na expectativa de que o município parece que vai aportar uma propriedade no Ar, um antigo Ármor, né? Hoje Cobreal, que se chama, uma empresa que assumiu lá os prédios do antigo Ar, e que nós possamos também colaborar para que a Confitec se reinstale lá e ainda exista aí uma sobrevida de mais 10, 20 anos, o que for. Já não estávamos trabalhando desde 96, há 20 anos. Nós decidimos parar, porque a operação era deficitária, e para não tirar todos os funcionários, se incentivou eles criarem uma cooperativa de trabalho, e trabalharam durante esse período todo como prestando serviços, né? Outras empresas mandaram para cá lãs para serem lavadas especialmente, mas alguma coisa para fazer tops também, e todo o processo. Então isso durou todo esse período e esperamos que ainda tenha uma continuidade agora num outro lugar. Nós decidimos então em certo momento que precisávamos liquidar a empresa, fechar. Afinal, nós somos 5, já temos filhos, netos, eu inclusive já um bisneto. Então, nós precisávamos e aspirávamos deixar para outra geração as coisas mais claras. Eles não acompanharam todos os processos, que foram muito complicados. E temos a satisfação de estar vivos, nós não esperávamos isso. E poder agora, nós estamos vislumbrando um momento que com essa venda e mais algumas coisas que já fizemos para a Receita e créditos que já tínhamos, nós pretendemos e estamos chegando lá. Acho que eu tenho quase certeza, eu poderia dizer hoje, que nós vamos deixar para a outra geração um patrimônio líquido sem dívidas, que era uma grande aspiração nossa, né? Nós, 5 irmãos adultos, tivemos de novo, eu acho que uma grande sorte, que foi de enxergarmos isso que eu estou interpretando, tenho certeza que eles assinam embaixo. E vimos que o que nós precisávamos era cair na real, entende?
Eu me lembro que o Tomás, naquele momento, tinha um avião do Lanifício que precisava ser vendido, porque não havia como imaginar que o Lanifício ia crescer nas suas possibilidades de continuar usando um avião. Então, ele disse, nós temos que aterrissar esse avião. E com isso ele não estava se referindo só ao avião, mas era o avião das firmas herdadas do avô e do pai. E eu acho que nós podemos ser analisados, criticados, corrigidos, mas nesses últimos 23 anos o que se fez de encaminhamento e de terminações dessa coisa teve esse sentido. Pagar as dívidas e pagar as dívidas. Nós pagamos dívidas sociais, dívidas do passado e dívidas com o futuro, porque nós não esquecemos também as novas gerações dos bisnetos e tataranetos do Tomás Albornoz. A fronteira Santana do Livramento Rivera viveu com a região a idade de ouro das últimas décadas, quando houve a iniciativa de industrializar os recursos naturais, gerando mais riqueza, mais valor agregado e mais empregos. Foi o resultado da política de industrialização latino-americana, impulsada por capitais locais e governos de selo nacionalista, mas não poderia ter existido se não existissem também várias gerações de empresários com coragem de torná-lo realidade. Ser encorajado a sonhar além do horizonte. E como estamos hoje? Como estamos nos preparando para amanhã? Hace algunas décadas estaba todo por hacer. Entonces, todo aquel que emprendía algo era notoriamente considerado un emprendedor. Hoy día, lamentablemente, muchísimas de las cosas con las que convivimos no nos vienen de nuestra propia producción, sino del exterior y del exterior globalizado. Eso significa que hoy en día no es tan simple ser un emprendedor como lo fue en otras décadas, por el volumen de dinero que se necesita y sobre todo no es fácil ser un emprendedor innovador, además, porque el lanificio fue una ruptura del paradigma económico notorio, una región que apenas criaba bovinos para aportar al ARMUR, tiene que haberse modificado en el momento en que el lanificio irrumpió como industria y requirió a bovinos y de los bovinos la lana. Entonces, ser emprendedor en aquellas épocas tal vez no era tan difícil como puede serlo hoy por el volumen de capitales necesarios, por el know-how necesario, por el tipo de maquinaria necesaria. Hoy ya a localidades como esta, com poucos capitales, não nos é tão fácil. Mas acho que a vocação de Livramento, além da vocação mais originária, que é comercial e rural, pecuária, né? Ela está se desenvolvendo também no lado agrícola, saindo só da dependência exclusiva da pecuária. Eu gosto muito de saber que está se desenvolvendo o vinho, as olivas, etc. Mas aqui nós temos uma vocação comercial forte de fronteira e que é também turística, não é? Talvez não sejamos mesmo vocacionados para a indústria, e a indústria já está na sua fase final. A nossa economia mudou. Você vê que o grande empregador de Livramento, que dava muito, era o Armor, a Swift Armor, né? Chegava a empregar 3.500 pessoas. Mais o lanifício somado, mais a indústria de carnes também da cooperativa, e era a cooperativa de lãs de carne. Eu não lembro de outras, teriam outras coisas aqui, mas não tão importantes ou tão grandes. Importantes sim, mas não tão grandes. E a própria cidade sentiu muito, né? Fechamento do Armo, nós temos parado de trabalhar naquele ritmo que era antes. A cidade empobreceu, muita gente foi para fora. E eu penso que nós estamos numa fase de transição. Porque hoje a economia de Livramento
além da vocação turística, que eu acho que tem que ser muito mais explorada, porque é natural pela nossa fronteira, isso é natural, é de nascença, a vocação para o turismo. Isso tem que ser muito desenvolvido, porque hoje a indústria do turismo tem toda uma tecnologia que não está sendo explorada aqui. Hoje o atrativo é o free shop de Rivera, mas não devia ser só isso. Acho ótimo, maravilhoso, que Rivera progrediu muito e beneficia Santana. Nós não somos duas cidades, eu digo que nós somos uma cidade em dois países. Não existe essa separação aqui. E depois a economia vai se transformando pelas vinícolas, né? Hoje já existem produtores de oliveiras para fazer azeite de oliva, a introdução da soja, que entrou aqui também, o arroz se expandiu muito, e isso conjuga muito com a pecuária bovina, que hoje o bovino já não tem mais um caráter econômico, e mais a energia das eólicas e tudo isso. Eu vejo que esses 2 ou 3 polos são os que estão, no momento, latentes, alguns já mais desenvolvidos, numa fase melhor, mas que vão dar um impulso muito grande para o Livramento. Havendo dinheiro e capital, existem empresários, ou vão surgir, né? Essa geração nova vai começar a fazer coisas que vão beneficiar mais a cidade e a região. A importância econômica do empreendedorismo comercial, produtivo ou industrial do Albornoz é inquestionável. Mas como o valor patrimonial de tudo isso pode ser determinado? Falamos sobre patrimônio cultural e industrial. Todo bien que haya estado dedicado a la industria y que haya mantenido una cierta permanencia en un determinado lugar, sea urbano, sea rural, sea donde fuere, es patrimoniable. Lo que tenemos que apreciar, por un lado, es el patrimonio tangible. Si ese edificio tiene algún valor, en general los edificios industriales responden a tipologías que son muy similares porque están adaptadas a una determinada modalidad de uso, por lo tanto difícilmente hay un interés estético en mantener todo un edificio especialmente bello, más bien es funcional. También puede haber patrimonio tangible en el mobiliario, en el tipo de máquinas que se usaron, pero hay un patrimonio intangible que es fundamental y es el patrimonio que legan aquellos que trabajaron, sea en funciones de dirección o en calidad de obreros o administrativos en un determinado lugar. O seu Tomás, ele tinha essa visão assim, e os empregados eram todos daqui, ele não procurou o Armour, a maioria dos empregados veio de fora. Ele tinha esse coisa de Santana, de empregar gente de Santana, de treinar pessoas, e dos filhos também foram educados dessa maneira para ter uma equipe daqui, trabalhar com o pessoal daqui, que foi uma coisa muito importante. O Armour veio totalmente de fora, tudo era de fora, as plantas, tudo veio de fora. O tio Dionei e o tio Luiz Pedro, que eram os engenheiros, entre os dois é que construíram a CIL, construíram o Lanifício, né? Havia esse fechamento, não dentro da família propriamente, mas dentro da cidade. E dentro da cidade também esse interesse de melhorar a indústria, melhorar o comércio, que foi o que eles se doaram na CIL. Os funcionários do Lanifício Albornoz desfrutaram de uma qualidade de vida sem comparações na época e na região, dentro e fora da fábrica. Eles tinham um clube social e um time de futebol, o ECLA, Esporte Clube Lanifício Albornoz, que participou do Campeonato Amador de Livramento. A sede estava em frente à praça da estação ferroviária em Armazense que a empresa destinava para esse fim. Eles também tinham um galpão crioulo chamado Marca de Casco, em outra propriedade na BR,
na saída em direção a Porto Alegre. Eles fizeram ali festas, shows, etc. E havia o campo de futebol do clube. Eu iniciei a trabalhar no edifício Albornoz em fevereiro de 1976. Foi o meu primeiro emprego. Eu entrei a trabalhar no Departamento de Recursos Humanos, que era o antigo RH, né? E nós éramos 7 companheiras. Quem chefiava o departamento era o Dr. Francisco Jans Ferreira. E foi a convite de uma colega, de uma amiga minha, que já trabalhava lá no departamento pessoal. Eu tinha terminado o primeiro grau científico, ia entrar na faculdade. Ele disse assim: Ana, tu não quer começar a trabalhar? Eu digo: eu quero, porque eu vou começar a estudar à noite, então seria bom começar a trabalhar. Então foi uma escola para mim, foi meu primeiro emprego. E ali eu principalmente, a maioria das meninas, a gente criou uma família ali, da amizade que a gente tinha, porque a gente passava o dia todo lá dentro, né? Yo empecé a trabajar en el edificio en 1978, en febrero, y salí en 1985 porque yo solicité por mudanza de ciudad inclusive, pero en ese periodo fue excelente, fue también mi experiencia como primer trabajo. Ingresé en el sector de expedición después de 4 días de prueba, me parece, intensas de admisión, que era solicitada por el Departamento de Recursos Humanos del edificio Albornoz. Y bueno, cuando supe que había sido aprobada fue una felicidad, porque sabemos que el edificio en esa época era muy reconocido por todas las personas, por toda la ciudad, por los empresarios, y no solamente por la importancia del edificio, sino porque la familia Albornoz siempre fue muy humana, muy colaboradora, siempre realizando donaciones a la ciudad. Inclusive hay lugares y colegios que ellos donaron los terrenos, y siempre estaban dispuestos y con las puertas abiertas para recibir a todas las personas y todos aquellos que tenían dificultades. Esa industria movilizó, por ejemplo, a la producción ovina. Hubo gente que se dedicó a la producción ovina porque lo podía negociar y ubicar ahí en el edificio. Hubo productores ovinos que modificaron su forma de producir la lana porque les convenía un determinado nivel de grasitud o no de la lana, de la oveja. Todo eso tiene que ver con la economía de la zona. Se produjeron más praderas. Esas praderas requirieron plantíos que movilizaron las ventas de material agrícola. Hubo técnicos que fueron empleados para producir esa mejor calidad de ovejas. Es decir, todo eso es parte de lo que uno tiene que estudiar desde la historia para condicionar el valor del lanificio. O professor Enio Nock, ele me pediu uma entrevista e eu entrevistei a minha mãe, e ela confirmou isso que a gente achava. Ela disse que metade do dinheiro que tinham os produtores era da lã, vinha da lã. Então, que o que entrava com a venda de carne era para investimento, era para melhoria de vida, que o que pagava a estância era a lã. E isso tem muito que ver com o lanifício, desde a barraca até depois, porque era uma coisa certa, era uma coisa que os produtores tinham confiança, sabiam que contar, então que a lã é que pagava todos os gastos da estância. E é interessante notar, assim, que a região perdeu metade da receita. Não é? Então, o tipo de estância, o tipo de vida do tempo da lã
onde se tinha mais empregados, mais gente envolvida dentro das instâncias, está mudando. Teve uma mudança muito grande, porque o gado exige menos pessoal. Ese trabajador tenía condiciones de una vida de sociedad que pudiera gozar al salir de su trabajo. ¿Había alguna asociación que los nucleara? ¿Pudieron crear, no sé, una escuela de samba? ¿Pudieron crear un grupo de fútbol? ¿Un club que les permitiera las horas de ocio al que todo trabajador tiene derecho? Es decir, todo lo que implica la vida laboral y sobre todo lo que implica la vida del hombre como tal, hablando en género, humanidad, eso también es parte de la historia y no debe olvidarse. Hablando específicamente del Anificio, en aquella época tenía un plan de carrera para los funcionarios. Yo me imagino que toda la gente que trabajaba en el Anificio eran personas felices, porque en ese momento era uno de los mejores empleos en la ciudad. Y entonces eso creo que al hablar con toda la gente que participó, debe tener un pensamiento más o menos como yo, que era una oportunidad trabajar ahí. Como fue una oportunidad para mí trabajar prestando servicio al Anificio, que para que los funcionarios también creo que era una buena perspectiva de vida que se acabou com a dissolução da empresa. Então, é assim, é uma família, inclusive para mim particularmente, porque eu fui colegas da filha do Dr. Ginei, a Ângela Albornoz, que hoje não nos acompanha mais, ela faleceu, né? Mas, então eu participava dos aniversários na casa dela, na festa. E o prédio do Lanifício Albornoz foi o meu avô que fez todas as aberturas para lá. E meu pai também trabalhava lá, então é uma coisa bem familiar para mim. Eu me sinto como da família. Gracias, y yo siempre agradezco a esa gran familia, porque los valores vienen de la cabeza, de la dirección. Los valores humanos vienen de la dirección, transmitidos a los jefes y los jefes a sus subordinados. Entonces, por eso yo siempre le agradezco a esta gran familia. O passado vive em nós e nós o olhamos para construir o futuro. O passado se torna presente quando nossos sobrenomes passam para nossos filhos e netos. Quando nossos descendentes dão um novo uso às casas em que vivemos. Quando os lugares que nossos pais costumavam visitar hoje são atravessados pelos passos de novas gerações. O presente é enriquecido com as experiências do passado. Experiências que estão marcadas nas anedotas contadas, marcadas nos edifícios onde vivemos e trabalhamos, nas praças, nas ruas, nas paradas de ônibus. Em todos esses lugares, estamos sempre deixando nossas marcas para o futuro.